Você já sentiu as trevas te puxando? Já lidou com a sensação de ter seus sentimentos tragados em um tipo de buraco negro? A escuridão tomando conta da alma, mesmo rodeado de quem quer te dar alegria? Se isto parece um assunto mórbido, Bluey foi muito competente em discutir depressão por meio de animais fofinhos. Bluey é um desenho que se passa em uma vila de cachorrinhos. É feito para crianças com episódios curtinhos e voltados a desenvolver a imaginação juvenil. Mas alguns episódios não parecem tão infantis assim. É como se os roteiristas soubessem que alguns pais estariam assistindo. Um desses episódios se chama Espaço e comunica por meio de cachorrinhos fofinhos o abismo profundo e escuro da depressão. Rusty, Mackenzie e Jack brincam que vão embarcar numa viagem espacial. Jack pede para ser o navegador. Como Rusty diz que Jack entende mais sobre coisas do espaço, fica decidido assim. Rusty seria o capitão. E Mackenzie pergunta: o que eu posso ser? Os amigos sugerem que ele seja o cientista-chefe, aquele que tenta descobrir tudo e consertar as coisas. Diante da imensidão desse espaço imaginário, os três amigos teriam a opção de ir ou para Marte ou para um buraco negro. Tomado pela curiosidade, Mackenzie pergunta o que é um buraco negro. É um sol que ficou muito pequeno e fez um buraco? Eu acho, diz Jack. E quando Mackenzie pergunta o que acontece se você entrar nele, Jack responde: ninguém sabe. Por causa disso, eles decidem viajar para Marte. Mas a informação teve um efeito em Mackenzie. Enquanto Jack e Rusty conversam sobre ir para Marte e se há ou não aliens ali, o foco é direcionado para Mackenzie. Sua expressão muda. Não é mais uma curiosidade que ele tem em mente, mas ele fica imerso em seus pensamentos. Ele lentamente desvia o olhar de seus amigos. O som da conversa dos amigos fica em segundo plano, distante. Aquela conversa toca em algo dentro de Mackenzie. Os amigos conversam e não percebem que Mackenzie nem está mais ali, ainda que ele estivesse ao lado deles. É como se Mackenzie estivesse vagando em seus pensamentos. E se? Por que não? O que tem lá? Se nós não sabemos o que se passa na cabeça dele, muito menos seus amigos. É o terror de ter pessoas ao nosso lado divagando em pensamentos escuros, dúvidas na alma e questões pessoais não respondidas, enquanto nós conversamos sobre amenidades e brincadeiras, sem perceber como as trevas estão atraindo suas almas. Apesar de estar ali em corpo, sua cabeça está em outro lugar, muitas vezes desejando entrar num buraco negro. Como canta a banda Metallica em Fade to Black, a vida parece vai esvanecer, vagando para mais longe todo dia. Os amigos avançam em sua viagem espacial e são atingidos por meteoros imaginários. Na verdade, ele se chama asteroide. Tudo bem. Para consertar a nave dos asteroides, Mackenzie sai do barquinho que eles fingem ser a nave. Enquanto Mackenzie conserta a nave que ele disse ter sido atingida por um asteroide e os amigos não viram, ele diz que outro asteroide o atinge. É curioso perceber como nas duas situações é Mackenzie quem fala que os asteroides o atingem. Posteriormente, quando é resgatado pela segunda vez, ele assume que queria fingir que eles o tinham abandonado e que ele estava só. No primeiro resgate, Mackenzie está escondido atrás de uma árvore, um satélite segundo a imaginação deles. E na segunda vez, em um terreno mais baixo que os amigos. Nas duas situações, ele é encontrado em posição fetal, triste, sob uma sombra e absorto em seus pensamentos. Nas duas situações, os amigos ajudam Mackenzie. Na primeira, Rusty o traz de volta para a nave, e na segunda, Rusty e Jack o resgatam da área de depressão em que ele se encontrava. A resposta à atitude de Mackenzie pode ser vista por alguns como um tipo de vitimismo. Ele acusa que os amigos o deixaram para trás injustamente,
mas logo em seguida ele assume que quer fingir que eles o abandonam e que fica sozinho. Mas quando perguntado do porquê de fazer isso, ele não sabe responder. Mackenzie, de uma forma particular, expressa uma frustração existencial. Ele não sabe com o que preencher o vazio que o leva a desejar se isolar. Mesmo quando estava com os amigos, ele se isolava em seus pensamentos, ainda que não soubesse explicar o porquê. Enquanto o vitimismo tende a sempre se colocar numa posição em que os outros são culpados pelas escolhas que são feitas ou pelas consequências enfrentadas, essa frustração existencial chega a um ponto de dizer: eu não sei explicar o porquê disso. Nessa situação é até mesmo difícil pedir ajuda, porque a pessoa pode nem mesmo conseguir dizer o que ela está passando. É como se ela ficasse sem um referencial para poder expressar o que sente. Por isso, pedir ou até mesmo aceitar ajuda é um dos primeiros passos a serem dados, mesmo sem saber ou entender bem o que está acontecendo. Assim como Mackenzie, por estar sem a corda que o ancorava na nave, estava vagando no espaço e foi preciso que os amigos o trouxessem de volta. Assim também há pessoas vagando, desancoradas, que precisam que outras a puxem para algo firme. É justamente por estarem vagando nesse espaço sem algo para se apoiar que elas precisam ser trazidas para um lugar onde possam pisar para poder ser acolhidas, tratadas, cuidadas e amadas. Mesmo assim, mesmo recebido pelos amigos, Mackenzie continua insistindo. Por que não podemos ir para o buraco negro? Há um vazio dentro de Mackenzie que ainda o suga tal qual um buraco negro suga toda a luz em volta para dentro de si. Novamente, Fade to Black exprime essa sensação em seus versos que dizem: mortalmente perdido, isso não pode ser real. Não posso suportar esse inferno que sinto. O vazio está me preenchendo, ao ponto da agonia, trevas crescentes tomando o alvorecer. E era eu, mas agora ele se foi. A profundidade desse trecho é pungente. A escuridão toma a alma do autor de forma a encobrir toda a luz e esperança. Ele se sente mortalmente perdido e não consegue achar um vínculo com a realidade diante do que passa. Por isso, ele não consegue suportar esse sofrimento infernal. De forma poética, ele diz: Emptiness is filling me. O vazio está me preenchendo. O que se mostra como um paradoxo. Como o vazio pode preencher algo? É aquilo que é sentido sem que se consiga expressar de forma racional ou que faça sentido. A expressão é paradoxal porque há um ponto em que não se encontra palavras para expressar o que se está sentindo. Eu quero fingir que vocês me abandonam e que eu fico sozinho. Por quê? Eu não sei. É o vazio que preenche a alma. O buraco negro que suga toda a luz, as trevas crescentes tomando o alvorecer. O episódio transcorre e Mackenzie se encaminha para o buraco negro, simbolizado no episódio por um cano que atravessa uma pequena colina. Assim como Jack descreve no começo do episódio, não sabemos o que está do outro lado. O desenho simplesmente não nos mostra o que há do outro lado da colina. Por um momento, os amigos deixam Mackenzie caminhar sozinho em direção ao buraco negro. Se ele quer entrar no buraco, então que entre, horas. Do outro lado dele, Mackenzie revive um episódio de sua infância em que ele pensou que fora abandonado por sua mãe, mas ela estava logo ali. Mackenzie apenas havia descido pelo lado errado do escorregador. Não sabemos se seu senso de abandono foi gerado por aquele momento ou se ele já lutava contra estes sentimentos disfuncionais antes disso. Mas nesta cena temos a manifestação visível do trauma. A gente não entende exatamente se o trauma veio por causa do senso de abandono ou se o senso de abandono nasceu do trauma. Mas o que sabemos é que Mackenzie não passou por isso sozinho. Calypso, a professora da escola, aparece como uma tutora. Ela é a personagem que guia os demais a um amadurecimento com lições e direcionamentos.
Diante do trauma vivido por Mackenzie, Calypso diz: "Não precisa ficar voltando para esse lugar. Agora corre, Mackenzie. Vamos lá. Saia daqui agora." Parece que desde muito pequeno, Mackenzie tem uma tendência à rejeição, ao senso de abandono, a experimentar a vida de um modo mais sombrio do que as coisas realmente são. Por quê? Os amigos perguntam, e ele não sabe explicar. Mas a professora tentou explicar. Olha que forma interessante de lidar com traumas, mesmo quando as experiências não parecem tão terríveis para nós como estão sendo para os outros. Calypso, a tutora, não repreende Mackenzie por ter se sentido perdido. Ela não o repreende por ter exagerado sobre o que aconteceu. De modo amoroso, ela age como um guia. Você não está abandonado, Mackenzie. Você só desceu pelo lado errado do escorregador. Sua mãe está logo ali. Mesmo assim, Mackenzie parece reviver aquele momento. O que é muito triste, porque é o oposto do que a professora diz. Calypso diz que Mackenzie não precisa ficar voltando para esse lugar, mas ele continua voltando e voltando. Ele não deveria ficar revisitando aquele trauma. Uma vez conhecido, ele pode ser vencido. Sim, traumas são dolorosos, mas não podemos deixar de viver o presente por ficarmos presos ao passado. E sim, precisamos de ajuda para isso. Rusty precisa resgatar Mackenzie e puxá-lo de volta para a realidade. Veja novamente como um desenho infantil de 8 breves minutos traz uma lição belíssima. Foi preciso que Rusty adentrasse no buraco negro para tirar Mackenzie de lá. Será preciso que entremos na escuridão para trazer os perdidos em seus traumas, depressão e abatimento de volta à realidade. Fade to Black também versa: "Ninguém pode me salvar exceto eu mesmo, mas é tarde demais. Agora não posso pensar por que sequer eu deveria tentar." Esse é o pensamento de quem se vê nessa situação. Ninguém pode me ajudar, só eu mesmo, mas não sei como, é tarde demais. É nesse momento que precisamos adentrar e dividir o sofrimento do próximo. O resgatando de si, o trazendo de volta à realidade. O fim de Fade to Black é trágico. A morte me saúda com calor. Agora vou simplesmente dizer adeus. Porém, o fim de Mackenzie não é esse. Rusty adentrou no vazio e trouxe Mackenzie de volta, preenchendo o vazio com amor e amizade. Mesmo com uma batalha pela alma de Mackenzie, onde os amigos são os aliens que querem puxar ele pelo caminho metafórico da escuridão, os amigos não desistem. Não bastava o conselho de "não volte mais para esse lugar". Era preciso força para segurar aquele que se sentia preso ao buraco negro. Por mais que o episódio verse sobre trauma e sobre depressão, o sentimento de abandono e solidão pode ser sentido por qualquer um. O salmista diz: "Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir." Salmo 39, versículos 12 e 13. E lemos também que: "Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto?" Salmo 88, versículos 13 e 14. Ao comentar o Salmo 39, Derek Kidner diz que a presença dessas orações nas Escrituras é um testemunho de que Deus nos entende. Deus sabe como homens se sentem quando estão desesperados. Timothy Keller, o famoso pregador de Nova York, graciosamente nos lembra que é como se Deus, ao permitir que esses salmos estejam nas Escrituras, dissesse: "Eu sou o Deus desse homem, ainda que ele não faça tudo certo, porque sou um Deus de graça." E eis o que ele diz para você: "Eu sou o Deus não porque você acorda e coloca uma cara feliz de manhã, não porque você diz tudo certo, não porque você faz tudo certo. Eu sou o seu Deus porque eu sou um Deus de graça." Que consolo, que paz nos é dada ao crer nisso.
uma paz que supera todo entendimento, que vence toda circunstância, que mesmo durante momentos depressivos e onde as trevas engolfam qualquer luz, Deus entende nossas angústias e nos lembra: olhe, Mackenzie, Deus está logo ali. Deus pode estar silente, mas nunca está ausente. Deus entende nossos impulsos impronunciáveis de querermos nos esconder, nos excluir, ficar a sós, entrar e ficar no buraco negro que nos atrai, porque Ele sabe que por causa do pecado perdemos a conexão com Ele e consigo mesmos. Nós desatamos o novelo de lã para vagarmos no espaço, e quando estamos lá à deriva, sem ter onde pôr os pés, quando nossos olhos não veem o brilho de qualquer luz, por mais densas que sejam as trevas, por mais longas que sejam as noites. É como Aragorn, que diante dos orcs malignos de Saruman, diz para encorajar seus companheiros e para lutar mesmo diante da morte: o amanhecer é a esperança dos homens. Diante da depressão, diante de uma alma esmurrada e abatida, podemos cantar: essa paz que habita em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que habita em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. De forma definitiva, Cristo é aquele que adentrou nas trevas para nos transportar para a luz. Cristo é que sentiu o verdadeiro e ainda incompreensível abandono do Pai, para que os que nele creem não sejam abandonados. Ainda que a consciência possa nos enganar, ainda que os sentimentos possam nos trair, Deus permanece fiel. Deus permanece conosco. E seguindo o seu exemplo, nós temos que ser como Rusty, entrando na escuridão do nosso próximo para tirá-lo de lá. Não basta que joguemos uma corda e digamos: vamos, se segure, suba. É preciso que nós adentremos e os puxemos. Muitas vezes, não sem muita luta. Mas se o nosso Senhor fez isso por nós, nós também temos que fazer. Por vezes podemos ser como Mackenzie, perdidos e vagando, atraídos pelo vórtex do vazio existencial que nos atrai de forma que é quase impossível resistir. Nesses momentos precisamos lembrar que pedir ajuda não é a mesma coisa que desistir. Como a bela animação O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo nos ensina. Lidar com os traumas é não os esquecer no passado, mas também é enfrentá-los sem que fiquemos remoendo. Precisamos lembrar que o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Se vivemos em Cristo, sofremos o que o nosso Mestre sofreu. E é através do sofrimento que seremos moldados à sua semelhança. A depressão não escolhe etnia, gênero, idade ou confissão de fé. Mas muito mais poderosa é a graça de Deus, que nos dá forças para suportar toda e qualquer situação. Podemos ser derrubados, mas nunca seremos destruídos, porque se levamos em nós o morrer com Cristo, certamente a vida dele também. Por isso, se você é Mackenzie, peça ajuda mesmo lutando contra a vontade de ficar só. Se você é Rusty, seja o capitão que entra na escuridão para resgatar os que vagam sozinhos. Cristo é a nossa esperança na vida e na morte, e por causa disso, quando a morte vem para nos saudar, nós não dizemos adeus, mas cantamos com alegria: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Em Cristo, há vitória para a depressão. Há um escape para o suicídio ao morrer com Cristo, porque nele obtemos vida eterna. As trevas podem ser densas, mas o amanhecer sempre será a esperança dos homens, e Apocalipse nos aquece com a promessa que na cidade celestial não haverá mais noite. Apocalipse 22, 25. Que seja essa esperança imortal que habita em nós. Que seja essa a nossa confissão. Que seja esse o nosso viver. Mackenzie, seu pai está logo ali. Você só desceu pelo escorregador errado. Vá até ele e vá depressa.